Algo inacreditável está acontecendo no espaço profundo. O telescópio espacial James Webb acaba de captar imagens que estão deixando a comunidade científica mundial em estado de alerta. Não estamos falando de mais uma estrela distante ou de um cometa passageiro. O que os cientistas observaram foram padrões luminosos no exoplaneta próximo a Centauri B que não se encaixam em nenhuma explicação convencional. Padrões que, de forma assustadora, lembram as luzes de uma cidade vista do espaço. A possibilidade de termos finalmente encontrado sinais de uma civilização além da Terra nunca esteve tão palpável. E tudo isso graças ao mais poderoso olho humano voltado para as estrelas, o telescópio espacial James Webb. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2021, quando o Webb foi lançado ao espaço, as expectativas já eram enormes. Afinal, estávamos diante do sucessor do lendário Hubble, com um espelho primário 6 vezes maior e capacidade de enxergar no infravermelho como nunca antes. Mas ninguém, nem mesmo os cientistas mais otimistas da NASA, poderia prever o que acabamos de descobrir. Centauri B não é um planeta qualquer. Localizado a apenas 4,2 anos-luz da Terra, ele é o exoplaneta potencialmente habitável mais próximo de nós. Um vizinho cósmico, por assim dizer. Desde sua descoberta em 2016, os astrônomos têm se debruçado sobre esse mundo misterioso, tentando entender suas características e, principalmente, se ele poderia abrigar alguma forma de vida. O que sabemos sobre Próxima Centauri B? Bem, ele orbita uma estrela anã vermelha chamada Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. É um planeta rochoso, com tamanho aproximado ao da Terra, cerca de 1,3 vezes nossa massa. E o mais importante, está localizado na chamada zona habitável de sua estrela, aquela região onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície. A água, como sabemos, é o ingrediente fundamental para a vida como conhecemos. Mas há complicações. Próxima Centauri é uma estrela muito mais fria que o nosso Sol, o que significa que a zona habitável está muito mais próxima dela. Próxima Centauri B completa uma órbita em apenas 11,2 dias terrestres. Isso faz com que o planeta esteja provavelmente em rotação sincronizada, ou seja, um lado sempre voltado para a estrela, perpetuamente dia, e outro sempre voltado para o espaço, eternamente noite. E foi justamente no lado noturno desse mundo distante que o James Webb capturou algo extraordinário. Pequenos pontos de luz, organizados em padrões que lembram estruturas artificiais. Não estamos falando de reflexos estelares ou anomalias de imageamento. Os dados foram verificados e reverificados por equipes independentes. Algo está emitindo luz no lado escuro de Próxima Centauri B. O que estamos vendo desafia qualquer explicação natural conhecida, afirma a doutora Jane Rigby, cientista de operações do projeto Webb. Quando eliminamos todas as possibilidades convencionais, vulcanismo, reflexos atmosféricos, erros de instrumento, ainda ficamos com um fenômeno que parece, e eu digo isso com toda a cautela científica, artificial em sua origem. Veja bem, não estou aqui para dizer que encontramos alienígenas. A ciência exige rigor e evidências sólidas antes de fazer afirmações tão extraordinárias. Mas o que podemos dizer com certeza é que o James Webb nos mostrou algo que nunca vimos antes em um exoplaneta. E as implicações são simplesmente alucinantes. O que torna essa descoberta tão intrigante é a regularidade dos sinais, explica o Dr. Matt Mountain, astrônomo do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Na natureza, raramente vemos padrões tão geométricos e consistentes como os que estamos observando. Há uma estrutura ali que sugere ordem, planejamento, afirma o Dr. Matt Mountain. Mas vamos com calma. Antes de pularmos para conclusões extraordinárias, precisamos considerar todas as explicações possíveis. Poderia ser algum tipo de fenômeno geológico desconhecido? Talvez. Próxima Centauri B está sujeito a forças de maré intensas devido à proximidade com sua estrela, o que poderia gerar atividade vulcânica ou geotérmica incomum. Poderia ser algum tipo de bioluminescência em escala planetária? Também é uma possibilidade, embora isso por si só já seria uma descoberta revolucionária. Vida em outro planeta. O Dr. David Kipping, astrônomo da Universidade de Columbia, especializado na busca por exoplanetas, oferece outra perspectiva. Mesmo que não estejamos diante de sinais de uma civilização tecnológica, o que o Webb nos mostrou já é suficiente para reescrever os livros de astronomia. Nunca antes tínhamos conseguido observar detalhes tão finos na superfície de um exoplaneta. A verdade é que Próxima Centauri B sempre foi um candidato promissor na busca por vida extraterrestre. Além de estar na zona habitável,
Estudos anteriores já haviam sugerido a possibilidade de o planeta ter uma atmosfera. Em 2019, pesquisadores utilizando o Atacama Large Millimeter Array, ALMA, no Chile, detectaram emissões que poderiam indicar a presença de uma atmosfera substancial, capaz de proteger a superfície da intensa radiação emitida por Próxima Centauri durante suas frequentes erupções estelares. Mas há outro fator que torna essa descoberta ainda mais fascinante: a idade do sistema Próxima Centauri. Estima-se que a estrela tenha cerca de 4,8 bilhões de anos, ligeiramente mais velha que nosso Sol. Isso significa que qualquer vida que tenha surgido lá teve tempo suficiente para evoluir e potencialmente desenvolver tecnologia. Se realmente estamos observando os sinais de uma civilização tecnológica, isso mudaria fundamentalmente nossa compreensão do nosso lugar no universo, afirma a Dra. Sara Seager, astrofísica do MIT e pioneira na pesquisa de exoplanetas. A pergunta "estamos sozinhos?" tem ecoado através da história humana. Agora, pela primeira vez, podemos estar próximos de uma resposta. Mas como podemos ter certeza? Como distinguir entre fenômenos naturais exóticos e sinais genuínos de inteligência? É aí que entra o próximo passo desta investigação extraordinária: a análise espectroscópica. Os instrumentos do James Webb não apenas captam imagens, mas também podem analisar a composição química da luz que observam. Nos próximos meses, o telescópio será direcionado novamente para a Próxima Centauri B, desta vez com o objetivo específico de analisar a composição dos pontos luminosos. Se detectarem assinaturas de gases como metano, dióxido de carbono ou ozônio, em padrões que sugiram desequilíbrio químico, isso poderia ser um forte indicador de atividade biológica. Mais significativo ainda seria a detecção de compostos que não ocorrem naturalmente, ou que exigem processos industriais para serem produzidos. Estamos procurando por poluição, basicamente, explica o Dr. Jason Wright, astrônomo da Universidade Estadual da Pensilvânia. Certos compostos químicos só existem em quantidades significativas quando são produzidos artificialmente. Se encontrarmos esses technosignatures, teremos uma evidência muito mais forte de que estamos observando os produtos de uma civilização tecnológica. E não é só isso. O James Webb também está monitorando variações temporais nos padrões luminosos. Luzes naturais, como vulcões ou fenômenos atmosféricos, tendem a apresentar padrões aleatórios ou cíclicos previsíveis. Já luzes artificiais poderiam mostrar padrões mais complexos, talvez até indicando algum tipo de comunicação. Estamos potencialmente testemunhando um dos momentos mais importantes da história humana. E tudo graças a esse incrível instrumento orbitando silenciosamente a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Mas o James Webb, por mais revolucionário que seja, tem suas limitações. Embora possa detectar esses pontos luminosos, não consegue resolver detalhes suficientes para nos mostrar exatamente o que são. Para isso, precisaremos da próxima geração de telescópios espaciais. Já estão em desenvolvimento tecnologias que poderão nos dar imagens muito mais detalhadas de exoplanetas. O cronógrafo, por exemplo, é um dispositivo que bloqueia a luz da estrela hospedeira, permitindo que os astrônomos vejam planetas que de outra forma seriam ofuscados pelo brilho estelar. A NASA está trabalhando no Roman Space Telescope, previsto para lançamento em 2027, que incluirá um cronógrafo avançado. Outra tecnologia promissora é o Starshade, literalmente uma sombra estelar. Trata-se de uma estrutura em forma de flor, do tamanho de uma quadra de tênis, que seria posicionada a dezenas de milhares de quilômetros de um telescópio espacial, bloqueando precisamente a luz de uma estrela específica. Isso criaria uma sombra artificial que permitiria ao telescópio ver planetas orbitando aquela estrela com um contraste muito maior. Com o Starshade trabalhando em conjunto com um telescópio como o Webb ou seus sucessores, poderíamos não apenas ver exoplanetas diretamente, mas potencialmente distinguir continentes, oceanos e até grandes estruturas artificiais, explica o Dr. Phil Willems, gerente do programa Starshade da NASA. E há ainda o telescópio LUVOIR, um conceito para um observatório espacial com um espelho de até 15 metros de diâmetro, mais de 2 vezes o tamanho do espelho do Webb. Se aprovado e construído, o LUVOIR teria a capacidade de estudar atmosferas de exoplanetas em detalhes sem precedentes e potencialmente detectar sinais de vida. Enquanto aguardamos essas tecnologias futuras, os cientistas continuam a extrair o máximo possível dos dados já coletados pelo James Webb sobre Próxima Centauri B. E o que eles estão descobrindo é cada vez mais intrigante. Por exemplo, análises preliminares sugerem que os pontos luminosos apresentam variações de intensidade que não correspondem a ciclos naturais conhecidos. Alguns parecem piscar ou mudar de brilho de maneiras que lembram padrões artificiais. Além disso, a distribuição espacial dos pontos não parece aleatória. Há concentrações e alinhamentos que sugerem algum tipo de organização.
O que me impressiona é que esses pontos de luz parecem seguir linhas e formar aglomerações, quase como se fossem cidades e estradas conectando-as, observa a doutora Lisa Kaltenegger. É tentador fazer essa comparação com o que veríamos se observássemos a Terra à noite de uma distância similar. Outro aspecto fascinante é a localização dos pontos luminosos. Eles não estão distribuídos uniformemente pelo lado noturno do planeta, mas concentrados em regiões específicas, particularmente ao longo do que seria o terminador, a linha divisória entre o dia e a noite perpétuos. Esta é justamente a região que muitos cientistas consideram a mais propícia para a vida em um planeta com rotação sincronizada, pois ofereceria temperaturas moderadas entre o calor extremo do lado diurno e o frio intenso do lado noturno. Se existir uma civilização inteligente em Próxima Centauri B, faz todo sentido que ela se estabeleceria nessa região de crepúsculo eterno, explica o Dr. Guilain Anglada Escudé, que liderou a equipe que descobriu o exoplaneta em 2016. É o lugar mais habitável do planeta, onde as condições seriam mais estáveis e favoráveis. Mas nem todos estão convencidos de que estamos observando sinais de vida inteligente. A doutora Victoria Meadows, astrobióloga da Universidade de Washington, oferece uma perspectiva mais cautelosa. Temos que lembrar que Próxima Centauri B é um mundo muito diferente da Terra. Está sujeito a forças e condições que podem gerar fenômenos completamente desconhecidos para nós. O que parece artificial aos nossos olhos pode ser perfeitamente natural em um ambiente tão exótico. Uma explicação alternativa proposta por alguns cientistas envolve interações entre o campo magnético do planeta e partículas carregadas emitidas por Próxima Centauri, criando algo semelhante a auroras boreais, mas muito mais intensas e localizadas. Outros sugerem que poderia ser algum tipo de cristalização mineral em larga escala, que reflete a luz estelar de maneiras incomuns. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa. Estamos diante de um momento decisivo na exploração espacial. Pela primeira vez, temos a tecnologia para observar detalhes na superfície de mundos além do nosso sistema solar. E o que estamos vendo levanta questões profundas sobre nosso lugar no cosmos. Mesmo que esses sinais luminosos tenham uma explicação natural, o simples fato de podermos detectá-los já é revolucionário, afirma o Dr. Aki Hoberge, astrofísico do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. Estamos entrando em uma nova era da astronomia, onde exoplanetas não são mais apenas pontos de dados abstratos, mas mundos reais com características que podemos observar e estudar. E se, no final das contas, descobrirmos que realmente estamos observando os sinais de outra civilização, como isso mudaria nossa visão de mundo, nossa sociedade, nossas religiões, nossa própria identidade como espécie, seria o maior divisor de águas na história humana, reflete o Dr. Seth Shostak, astrônomo do Instituto SETI. Maior que Copérnico, maior que Darwin. Saberíamos finalmente que não estamos sozinhos, que a vida e a inteligência não são acidentes únicos, mas talvez características comuns do universo. Enquanto aguardamos mais dados e análises, uma coisa é certa: o universo acaba de ficar muito mais interessante. E nós, como espécie curiosa que somos, continuaremos olhando para cima, para as estrelas, buscando respostas para as perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? Há outros como nós lá fora? E, se houver, como serão eles? O que terão descoberto, construído, compreendido em sua jornada evolutiva? Talvez em breve comecemos a ter algumas respostas. Enquanto isso, o James Webb continua seu trabalho silencioso no espaço profundo, captando a luz de mundos distantes e trazendo-nos vislumbres de realidades que até recentemente só podíamos imaginar. E você? O que pensa sobre isso? Acredita que finalmente encontramos sinais de outra civilização? Ou será que há uma explicação natural para esses misteriosos pontos de luz em Próxima Centauri B? Uma coisa é certa: a jornada da exploração espacial está apenas começando. E o universo, com todos os seus mistérios e maravilhas, continua a nos surpreender a cada nova observação. Não deixe de acompanhar as próximas atualizações sobre esta descoberta extraordinária. Inscreva-se no canal, ative as notificações e mergulhe conosco nessa aventura cósmica que promete reescrever nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Até a próxima. E lembre-se, olhe sempre para as estrelas, pois é lá que nosso futuro pode estar nos observando de volta.